Esse vídeo foi realizado com o apoio do Promobit. Eu sou muito grato de ter a oportunidade de poder fazer parceria com uma marca como essas, porque eu realmente acredito muito na honestidade dessa plataforma. Se você não conhece o Promobit, é um aplicativo / site que te mostra as melhores promoções de conteúdos e produtos do seu interesse. Eu tenho usado bastante o aplicativo para encontrar jogos e livros baratos, mas tem de tudo. Tem peça para computador, tem roupa, tem acessórios, tem componentes eletrônicos, enfim. Cada promoção que chega no meu celular vem com a opinião de outros usuários a respeito dela, e no meu caso, os comentários dessas pessoas são decisivos para me fazer comprar ou desistir da compra. E essa é a ideia do aplicativo mesmo, proteger o usuário de promoções que são muito barulhentas, mas são enganosas. A Black Friday vem chegando aí, e nessa época do ano tem uma atenção específica da equipe do Promobit para evitar esse tipo de coisa. Então você que está pensando em trocar de celular ou de computador, antes de fazer isso, baixa o aplicativo do Promobit e vê se tem melhores opções lá. Os links para baixar o aplicativo ou entrar no site estão na descrição e no comentário fixado desse vídeo, e por esses links você também acaba ajudando indiretamente o meu trabalho. E é isso, vamos ao vídeo. Eu adoro corujas. Não por causa de Harry Potter, nem por causa da associação delas com sabedoria, nada disso. Eu gosto de corujas porque, pra mim, elas são as coisas mais assustadoras que existem na natureza. Corujas têm várias habilidades que a gente já conhece. O lance de virar a cabeça quase 360 graus, a visão telescópica, mas tem uma coisa que elas fazem que nem todo mundo sabe. Se comparadas às outras aves de rapina com massa corporal parecida, as asas das corujas são muito grandes em relação aos seus corpos. Por isso, enquanto essas outras aves têm que bater muito as asas para vencer a gravidade, as corujas conseguem fazer isso com movimentos sutis e graciosos. A desvantagem disso é que elas voam mais devagar e não conseguem fazer manobras ágeis como os gaviões, por exemplo. Por esse motivo, elas nem sempre conseguem vencer uma presa na velocidade. Mas aí que tá. Elas não precisam. Esse aqui é o som que um gavião faz quando voa. Esse aqui é o som que um falcão peregrino faz quando voa. E esse é o som que uma coruja faz quando voa. Apesar de serem um pouco mais lentas, as asas enormes das corujas fazem com que elas não precisem batê-las tanto, o que as torna tão silenciosas quanto a própria existência. Quando o roedor olha para cima e vê aquela criatura majestosa flutuando como se fosse um espírito, ele sabe que ele está tranquilo. Nesse momento em que a coruja flutua irreverentemente pelo céu da floresta, é porque ela ainda não tem um alvo. O problema é quando ela não é vista. Por isso eu acho que a coruja é o animal que mais se aproxima dos monstros das histórias de terror. Ela é silenciosa, espreitadeira, desconfortavelmente lenta, como o Babadook, ou o monstro de corrente do mal, ou o fantasma, ou o demônio, sei lá, do Atividade Paranormal. Aliás, é curioso que muitos casos de avistamentos de entidades, ou alienígenas, espíritos, enfim, mais tarde são atribuídos às corujas. Tem até um filme que meio que aborda essa ideia, que é aquele Contatos Imediatos de Quarto Grau. Imagina só você andando sozinho à noite e de repente ver aqueles olhos brilhantes flutuando no ar sem nenhum barulho de asas batendo. É até compreensível que pessoas mais impressionáveis associem essa imagem diretamente a uma coisa sobrenatural. Em certas regiões do Brasil, inclusive, as corujas são até um presságio de morte. A coruja das Torres, por exemplo, recebe o apelido de rasga-mortalha, justamente por ela ser branca, ter esse aspecto meio fantasmagórico ou angelical, e por ter o costume de fazer ninhos em igrejas, por pura conveniência, obviamente. Então, se corujas são assustadoras até para as pessoas, mais ainda para os ratinhos lá na floresta. E é claro que eu acho as corujas fascinantes porque eu não sou um deles. Nem prezo mais pela vida deles do que prezo pela da coruja, que também tá caçando só para sobreviver. Para mim tudo isso é só a natureza em movimento. E para mudar isso, para a coruja começar a ser assustadora para mim, enquanto espectador desse momento, eu teria que deixar de observar a cena friamente e passar a ver tudo da perspectiva da presa. No terror é mais ou menos isso que acontece. Apesar de, em alguns casos, o filme mostrar a história da perspectiva do vilão, na maioria das vezes somos apresentados a uma família, a uma rotina, a uma criança, algo que parece frágil e vulnerável, e nós temos tempo de mergulhar dentro da vida dessa ou dessas pessoas até nos importarmos com elas. E aí, aparece uma coruja. Mas se a história falha em me conectar com a vítima, eu tenho a impressão de que eu tô só presenciando esse momento de
presa e predador se encontrando. É claro que não é a mesma coisa, porque nos filmes de terror a presa geralmente é um ser humano, mas vale lembrar que a gente está falando de ficção, e o público sabe que as pessoas dentro da ficção não existem. Alguns diretores de filmes de terror ignoram completamente isso e acabam não investindo na construção dos personagens só por assumir que o público vai se conectar a eles só porque são pessoas também. Mas não é assim que funciona. Ficção é uma coisa, realidade é outra. Enquanto na realidade pressupõe-se que as pessoas têm sentimentos e histórias, na ficção tudo isso precisa ser construído dentro do personagem, seja através da relação dele com o outro ou dele com o mundo. Por não se comprometerem a isso, muitos filmes de terror acabam sendo uma experiência exclusivamente estética, no sentido de atraírem espectadores só pelo prazer de ver a briga entre o rato e a coruja. E eu até entendo que esse filme tenha o seu lugar, mas não é pra mim. Se é pra eu me comprometer com uma história, eu quero me importar de verdade com o que tá acontecendo na tela. Um dos grandes sucessos do terror mainstream dos últimos anos, que fez muita gente se importar com os personagens como nenhum outro terror de sua geração, foi o filme Invocação do Mal, do James Wan. Eu adoro esse filme porque ele sabe justamente como mostrar todo o amor que transborda dessa família sem pressa de chegar aos momentos mais inquietantes e sem apelar o tempo todo para uma trilha sonora sugestiva. Apesar de no início do filme haver uma apresentação bem didática de vários elementos que terão um papel importante depois, a direção do filme em nenhum momento espetaculariza isso, o que nos mostra que o objetivo do diretor é focar nos momentos bons dessa família, ainda que eles já estejam sendo caçados pela força sobrenatural da casa. Ele até satiriza as tendências mecânicas do terror no cinema contemporâneo, quando no segundo filme, o Invocação do Mal 2, ele mostra esse apresentador sensacionalista que acha divertido observar a família sendo oprimida por esse fenômeno paranormal. O James Wan chama a nossa atenção para algo que parece estar esquecido no terror mainstream. Ele nos lembra que um filme de terror pode ser muito melhor quando não mostra só o abjeto e inquietante, mas quando também mostra o amor. Mas por que será que isso funciona? Uma das coisas que me deixa confuso quando eu tenho que decidir se prefiro o primeiro ou o segundo Invocação do Mal são as duas sequências de batalha final. Tem um momento lá no início do primeiro filme em que o Ed Warren, o investigador paranormal, diz que uma das pessoas que eles tentaram ajudar não conseguiu se libertar do espírito que a oprimia porque não tinha laços com ninguém que o pudesse puxar de volta de onde quer que o demônio o estivesse prendendo. Ele não tinha família, amigos, não tinha um sonho. Isso já é um sutil prenúncio do final desse primeiro filme, no qual a mãe consegue vencer o capeta quando a Lorraine Warren, que é a clarividente, usa os poderes dela para mostrar à mãe o que ela estaria deixando para trás ao se render. No segundo filme, essa ideia é completamente abandonada e o demônio é vencido literalmente por uma palavra mágica, o que eu acho bem paia. Por outro lado, enquanto a primeira história mostra uma família perfeita, com pequenos probleminhas cotidianos, o segundo nos apresenta uma família de uma mãe solo que foi traída e abandonada pelo marido, que mora numa casa cheia de problemas estruturais e que está passando por uma baita crise financeira por causa do governo da Margaret Thatcher. Enquanto a primeira família tem o poder de sobrepujar o mal desde o princípio, a segunda precisa encontrar essa força ao longo da jornada. For I can tell, falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Mas essa união das famílias assombradas é só um dos tipos de amor que aparece nesses filmes. Você talvez já tenha esbarrado em algum texto sobre os 3 tipos de amor que os gregos definiam com palavras diferentes. E aí a maioria desses textos vai dizer que a primeira palavra, eros, se refere ao amor romântico, a segunda, philia, é utilizada por Aristóteles para definir o sentimento de amizade e cumplicidade, e a última, ágape, é a caridade, a compaixão universal, uma palavra popularizada pelo cristianismo primitivo, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Frequentemente os amores são listados desse jeito que eu acabei de fazer, começando do eros e terminando no ágape, como se estivessem numa ordem crescente de importância. Mas tá errado isso aí. A ideia do eros, esse primeiro tipo de amor, estar relacionado exclusivamente ao erotismo, à sexualidade, vem de tradições gregas do século V a.C. em diante, na qual o eros é representado como filho da Afrodite, que é a deusa do amor que todo mundo conhece. Mas, na realidade, a palavra eros tem origem na Teogonia de Hesíodo, um poema grego mais antigo, de mais ou menos 700 anos antes de Cristo.
visto. Eros, na narrativa do Hesíodo, era um dos deuses primordiais da mitologia e teve um papel fundamental na criação de tudo que existe. Era dele a função de harmonizar os elementos da natureza para tirar o universo do caos absoluto e criar o cosmos. É nesse sentido que o Eros atua também sobre a sexualidade humana. Sexualidade tem a ver com a junção das partes para a criação de um todo, tem a ver com conexão. Dizer que o amor Eros é menos nobre porque está relacionado ao sexo é uma leitura rasa tanto da mitologia grega quanto da própria sexualidade humana, com uma pitadinha de tabu aí. O Ed e a Lorraine Warren, do Invocação do Mal, são personagens que parecem realmente entender o que de fato é o amor. O modo como eles se conectam transcende e muito a ideia de pessoas que simplesmente gostam da companhia uma da outra. O filme os apresenta como pessoas que são unidas por uma força maior, como elementos da natureza conectados pelo Eros para organizar um pouco o caos do universo. Eu sei que é meio brega, mas o gênero permite isso. O terror é mais teatral mesmo. O que interessa aqui é o objetivo. Tanto o casal Warren quanto essas famílias assombradas são presas, são alvos, completamente impotentes diante do poder desse predador que tá lá em cima, ou lá embaixo, né? E por isso, mostrar a beleza e a grandiosidade desse amor faz com que esses filmes sejam muito mais aterrorizantes do que aqueles nos quais os diretores só ficam empilhando cenas perturbadoras e momentos de susto, porque aí eles estão focando na coruja e não no rato. Tudo vira um espetáculo estético pra gente observar e achar fascinante. Mas para ser angustiante, a gente tem que contar a história do lado da presa, do lado do rato. A coruja deixa de ser um animal e se torna um monstro, quando o rato deixa de ser um animal e se torna um amigo. Quando eu vejo o amor em famílias como essas do Invocação do Mal, quando eu vejo essa conexão transcendental entre o Ed e a Lorraine, quando eu vejo a dedicação da mãe da Regan lá no Exorcista, que luta contra o descrédito de vários homens para conseguir salvar a filha, quando eu vejo a cumplicidade entre amigos de algumas histórias do Stephen King, é aí que o terror fica muito mais potente para mim, porque nesse momento a gente tem algo a perder. Medo e amor são dois sentimentos que servem para nos lembrar de que nós estamos vivos e que precisamos continuar assim. Por isso o amor é tão importante nessas histórias quanto o próprio terror, porque enquanto um serve para nos fazer correr, o outro nos mostra para onde ir. Para ficar parado, qualquer um deles serve, mas para estar em movimento, a gente precisa dos dois. Então, da próxima vez que você quiser contar uma história assustadora, apague as luzes. Mas não todas elas.